Oi, eu sou a Carolyn, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Muitas pessoas falam assim, não existia autismo antes? Onde estavam as pessoas autistas? Porque hoje tem muito mais criança autista do que antigamente. Ou então, o autismo hoje é modinha? Antigamente não existia autismo. A gente ouve muito falar essas coisas, né? E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fui ao médico e eu ouvi um grupo de senhoras mais velhas falando exatamente esses questionamentos que eu disse no início aqui do vídeo. Então, eu pensei, vou explicar sobre isso no canal. É muito importante conscientizar as pessoas de como eram tratadas as pessoas autistas antigamente, há séculos atrás. Bom, nos séculos passados, pessoas autistas eram escondidas, eram excluídas da sociedade, eram trancafiadas, amarradas, acorrentadas dentro de sua casa, ou eram simplesmente enviadas para sanatórios, manicômios, clínicas psiquiátricas, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque, historicamente, a gente percebe isso. A gente consegue buscar na literatura que existe, nas pesquisas, que antigamente os profissionais psiquiátricos, eles não tinham um modo de diagnosticar o autismo e não existia essa nomenclatura, né? Então, aquela pessoa era estranha, aquela pessoa ela não conseguia interagir socialmente, ela era não verbal, não conseguia se comunicar, ela não conseguia entender o que falavam, ela ficava girando em torno de si, balançava as mãos e tinha muitas estereotipias que antigamente os psiquiatras não conseguiam dar uma nomenclatura a isso. E aí o que acontecia? Essas pessoas, elas eram diagnosticadas como retardados mentais ou loucos, tá? Então, a gente consegue ver isso na literatura. Então, isso é o que acontecia antigamente. Os médicos, eles não tinham um estudo, eles não tinham um preparo para lidar com essas pessoas, eles não aprendiam sobre isso nas suas faculdades e eles acabavam rotulando todo mundo com a mesma nomenclatura, retardados mentais. E os autistas de nível 3 de suporte eram os que mais sofriam. Eles eram trancafiados, eles eram tratados como animais, eles não saíam de casa, muitas das vezes eram escondidos lá, amarrados, acorrentados, outros iam para manicômios, clínicas psiquiátricas e acabavam morrendo lá. E um tópico muito importante disso é sobre Asperger. Ele foi um psiquiatra, um dos primeiros a estudar mais a fundo sobre o autismo e sobre as crianças que ele até nomeou que eram aquelas crianças que davam trabalho na sociedade. Então ele falava que ele queria estudar mais sobre essas crianças que eram um pouco mais agitadas, que não se comunicavam. E ele tinha essa visão de que existia essa diferença. Ele realmente trouxe muito conteúdo para entendermos o que é o autismo nos dias de hoje, né? Foi por causa dos estudos dele que nós temos muito conteúdo para ser estudado, que os médicos hoje em dia conseguiram também ter um bom material ali para análise. É tanto que o autismo de nível 1, ele era nomeado como síndrome de Asperger, né? Hoje em dia não mais, tá? Mas eu vou falar para vocês o porquê de não mais ser assim. Porque Asperger, ele fazia estudos e ele nomeava os autistas como psicopatas autistas. Para vocês terem ideia, era essa nomenclatura que ele dava. Então, era na época nazista. Então, ali a carreira dele, ela é um misto, sabe? Fez coisas boas, mas fez coisas ruins. Porque ele também ajudava, né, a mandar crianças para uma clínica de eutanásia infantil, né? Então, tem históricos na literatura, né, ali sobre Asperger. Tem até mesmo um caso bem explícito ali de uma criança de 3 anos de idade que ela tinha todos esses comportamentos, né, que eles chamavam de retardo mental, que no caso era o autismo, e que ela foi enviada para clínica de eutanásia e aí depois ela passou a ser cuidada por Asperger e acabou morrendo 2 meses depois. Então é um médico muito controverso, né? A forma com que ele estudou o autismo e a forma como ele tratava as pessoas autistas que ele estudava naquela época era muito controversa. E algo também que a gente pode ver é que um dos tratamentos que ele utilizava era tratamento de choque, né? Muitas crianças também morriam por causa disso. E a maioria dessas crianças que ele pegava para esse estudo eram crianças judias. E infelizmente elas ficavam naquele local e muitas delas morriam lá. Então é muito triste, né? É muito triste pensar que uma criança nível 3 de suporte, um adulto nível 3 de suporte, antigamente ele vivia como um animal, ele vivia trancafiado, ele não via a luz do sol, ele não tinha o calor do amor dos seus pais, né? Ele era tratado simplesmente como alguém louco, como alguém com um retardo mental, alguém que podia ficar agressivo do nada.
Então, os rótulos eram muito tristes, muito pesados, e esses rótulos faziam com que ninguém se interessasse por essas pessoas, né? E isso é muito triste. Quando eu leio e quando eu assisto sobre esses relatos, sobre essas histórias, meu coração, ele chora, tá? Porque essas pessoas, elas não recebiam tratamento adequado, né? Naquela época, não existia um critério de diagnóstico. Naquela época, nessas épocas, né, não existia essa diferenciação do que era os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Não se falava disso. Então, todo mundo era colocado ali no mesmo saco e tratado igual. Então, essas pessoas, por serem tratadas da mesma maneira como todas aquelas outras pessoas, elas não recebiam o tratamento eficaz para o seu desenvolvimento, né? E é muito triste, muito triste. O Whindersson Nunes até fala no show de comédia dele, que eu fui recentemente aqui em Manaus, ele disse que ele foi e se internou numa clínica psiquiátrica. Só que a clínica psiquiátrica dele era a clínica de Gerald, né? Era a clínica onde ele pagava 80 mil reais por mês para ser atendido e ser tratado lá. Então, a realidade daquela clínica em que ele estava, ele deixa bem claro, é muito diferente das clínicas psiquiátricas públicas de hoje, até dos dias de hoje, para vocês terem ideia, que ainda tem muitos maus tratos, muitos descasos com seus pacientes. Então, imagine antigamente, né? Imagine lá atrás, com nenhum tipo de informação sobre isso. E hoje em dia, por que tem mais autistas? Não é que tem mais autistas, gente. É porque hoje em dia a gente tem a informação, ó, na palma da mão. A gente pode estudar e aprender sobre isso de qualquer modo, pelo celular, lendo revistas, lendo matérias, pesquisas, entendeu? Então, a gente tem a informação na palma da mão. E a gente tem o meio de comunicação, porque eu tô gravando um vídeo aqui, mas alguém pode ir num comentário e falar um ponto que eu não coloquei aqui, e aí nós já vamos dividindo o quê? Conhecimento uns com os outros. Eu, como mãe de criança autista, eu me sinto na obrigação e no dever de tentar falar sobre o autismo, de poder falar do autismo, para que as pessoas saibam que não é uma moda, que o autismo, ele não é leve, independente de qualquer nível que a criança tenha de suporte. O autismo, ele é sofrido, ele é dolorido. Há pouco tempo atrás, era raro se ter diagnóstico de autismo. Há pouco tempo atrás, as pessoas nem sabiam o que era o autismo. Eu posso falar isso porque eu acredito que eu vim saber o que era o autismo realmente depois que eu recebi o diagnóstico da minha filha. E eu vejo o quão ruim isso era, porque a informação está na palma da nossa mão e eu só deixei para aprender sobre o autismo depois que eu recebi um diagnóstico, sendo que as diferenças, elas existem, né? As pessoas são diferentes e a gente precisa aprender sobre as diferenças, a gente precisa aprender a respeitar essas diferenças, a conviver com elas e a gente precisa sim falar sobre o autismo. Então, para vocês terem ideia, 17% da população atual tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, de 4 a 10% da população tem TDAH, que também é um transtorno do desenvolvimento e que muitas vezes vem atrelado aí ao autismo, né? E 2 a 3% da população total é diagnosticada com TEA. Então, não é que agora todo mundo é autista, porque agora se fala de autismo. Agora você vê uma mãe de uma criança autista indo para redes sociais lutar pelos direitos dos seus filhos. Você vê a família da criança autista se manifestando, falando sobre isso, sobre o dia a dia, sobre como é a luta. E é isso que eu tô fazendo aqui nesse canal agora. É isso que eu quero fazer. Eu quero levar o conhecimento, mas eu também quero receber conhecimento, porque através dos comentários de vocês eu posso ver algo que eu não sabia. Eu posso aprender algo que vocês me ensinam também, assim como eu estou compartilhando o que eu sei com vocês. Então, antigamente existia sim pessoas autistas. Antigamente tinha sim o autismo, só que pouco se falava, só que essas pessoas sofriam escondidas, eram tratadas como animais, como loucas, como retardados mentais. Essas pessoas, elas eram negligenciadas pela sociedade, e hoje em dia não. Hoje em dia nós temos voz, nós podemos movimentar redes sociais, nós podemos gravar vídeos, conteúdos relacionados a isso e enriquecer todos com o conhecimento, para que assim o preconceito, para que assim as pessoas parem de dizer, como eu ouvi recentemente, uma conhecida minha disse que falou para uma pessoa muito próxima dela que a filha dela tinha sido diagnosticada com autismo, nível 2 de suporte. Essa pessoa falou para ela assim, não conta para ninguém não, para as pessoas não saberem que ela é doidinha. Vê se pode isso. Em pleno século XXI, ainda dizerem que uma pessoa com autismo é doidinha? Gente, isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Estudem, aprendam sobre o autismo. É importante falar sobre o autismo porque, por mais que tenhamos muita informação, muita literatura, muito conteúdo sobre isso, ainda assim existem pessoas que não se esforçam a entender o que é o autismo mesmo. E eu sei disso porque eu passo por isso com pessoas que são membros da minha família, que não se esforçam por entender, não se esforçam em entender que aquilo não é birra, que não é dengue, e sim é um transtorno do neurodesenvolvimento. E esse vídeo eu deixo aqui com vocês agora, e eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, e que esse vídeo alcance também aquelas pessoas que não entendem sobre o autismo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.